君はね確かにあの時私のそばにいたいつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていたなくしても取り戻す君を I will never leave you. E aí pessoal, aqui quem fala é o Kite Lloyd Fox, né? Gravando aqui o meu primeiro vídeo do canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque, bom, eu não preparei nada, mas eu queria muito colocar um vídeo hoje, né, dia 2 de fevereiro de 2024. Na verdade eu queria ter postado até antes disso porque eu queria falar um pouco das minhas expectativas, né, sobre o Persona 3 Reload, né, o remake do Persona 3. E eu queria falar um pouquinho antes mesmo do lançamento do game, né, porque, enfim, esse jogo também está muito atrelado à minha vontade de criar esse canal. Ele está muito atrelado a muita coisa na minha vida, para falar a verdade, né? E, bom, enfim, vou dar sequência, né? Há muito tempo que eu queria criar um canal aqui no YouTube, né? E eu, desde criança, tenho acompanhado vários canais aqui no YouTube. Eu cresci com o YouTube, como acho que muitos de vocês aí que estejam vendo esse vídeo agora, né? E isso sempre foi um sonho, porque, sei lá, hoje em dia talvez as pessoas pensem que YouTube se tornou alguma coisa muito feita para ganhar dinheiro ou para, sei lá, capitalizar de alguma forma, né? Mas, na verdade, quando eu comecei a acompanhar o YouTube, ele não era exatamente um canal assim, não era uma plataforma muito lucrativa, né? Eu achava legal porque era o local onde as pessoas, elas podiam colocar suas ideias, podiam falar sobre o que elas pensavam, podiam simplesmente expressar seu amor por alguma coisa que elas gostavam muito, né? E, claro, não serei hipócrita se um dia o canal dá muito certo e eu começar a ter uma fonte de renda através dele, eu vou abraçar isso com certeza e vou adorar. Mas eu quis dizer que não foi o objetivo principal da criação deste canal. Foi mesmo porque, bom, vai chegando uma fase da vida da gente que nós queremos, talvez, expor nossas ideias antes que elas desapareçam, né? E eu sinto que, tendo jogado aí games e acompanhado séries, animes, filmes, entretenimento de um modo geral, ou mesmo tendo opiniões políticas sobre tantas coisas, né? Eu sempre tive vontade de falar e de comunicar para mais pessoas além do meu círculo de amigos e família. Até porque eu entendo que chega uma hora também que talvez as pessoas mais próximas de você já não estejam mais querendo ouvir as coisas que você tem para dizer. Não por mal, mas porque acontecem em todo lugar e às vezes você tem interesses da infância, da adolescência que já não são compartilhados por todas as pessoas que ficam ao seu redor. Então a gente começa a sentir um pouco de falta de ter com quem conversar sobre essas coisas. E eu pensei, poxa, um canal é um excelente meio de pelo menos poder expor essas ideias, um dia revisitá-las, talvez, e lembrar da pessoa que eu era, né? Enfim, né? Acho que é interessante o recurso do YouTube ou do Spotify para criar podcasts, outra plataforma de podcasts, enfim, tudo que você consegue, de alguma forma, expor suas ideias. Enfim, com essa longa apresentação, que não era para ser tão longa, eu tô aqui fazendo esse primeiro vídeo, né? E, bom, eu não sei ainda se eu vou colocar de fundo. Se tiver de fundo aí é porque eu coloquei, mas eu tô aqui rabiscando o meu primeiro, vamos dizer, a primeira arte do canal, né, que seria o personagem que eu quero utilizar aí para comunicar para vocês. Se tiver dado certo, ele já vai estar aparecendo na tela, senão ele vai estar de fundo aí, como foi a criação desse personagem. Mas enfim, eu queria muito comunicar sobre as coisas que eu gosto, né? Falar sobre as séries que eu gosto, falar sobre os games que eu gosto. E nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar falando do Persona 3, até porque é o lançamento do Persona 3 Reload. Esse jogo, né, o Persona 3, ele representa pra mim uma coisa meio difícil de colocar em palavras, né? Comecei a jogar esse jogo em 2008. Quando o Persona 3 FES, ele era o mais recente título da série Persona e o Persona 4 ainda estava para ser lançado, né? Ele já havia sido anunciado no começo daquele ano e eu começando a jogar ali por volta de setembro, outubro, Persona 3 FES, por indicação de um amigo muito querido, né?
Meu amigo, não sei se a gente pode ficar falando o nome das pessoas aqui, vou falar, não tem problema. Meu amigo Guilherme, né, que na época ele usava o nickname de Junpei, né, Junpei Yori, por sinal, o camarada, o bro aí do protagonista do Persona 3, né, não poderia ser mais apropriado, né. E foi ele que me introduziu à série Persona. Né, a gente se conheceu num fórum, né, um fórum de Legend of Zelda, né, fórum Domínio de Zelda, já tô falando tudo aqui no vídeo. E eu lembro de como era gostoso essa época de fóruns também, né, essa época de... que é um pouco diferente das redes sociais de hoje, né, que as pessoas criam perfis delas próprias ou, assim, uma coisa mais pessoal do que naquela época era mais a gente criar um avatar, colocava um personagem que gostava, né, um nickname bacana e ia falar sobre games, animes, enfim, eram tempos bons, né, mas sem saudosismo pra cá, só pra fazer esse parênteses, né, então esse meu amigo me introduziu o Persona 3 e, cara, foi paixão à primeira vista, assim, eu nem era tão fã de RPG de turno na época, eu já havia tentado jogar Final Fantasy VII, 8, né, Final Fantasy X também, e eu não terminava esses jogos, né, eu era muito criança, assim, pra mim era difícil jogar um game ainda mais em inglês, né, que eu não entendia tão bem, né, um jogo que você não dependia só da sua habilidade de apertar botões na hora certa para vencer os desafios, né, é um jogo que você precisa de fato estar entendendo um pouco mais o idioma para saber equipar os equipamentos, né, que redundância, equipar os equipamentos, saber gerenciar o seu personagem, né, e para você poder ficar forte, saber as estratégias do jogo, então para mim foi uma coisa totalmente nova, entrar assim de cara num RPG de turno pra valer dessa vez e terminar ele, né? Eu lembro que foi uma sensação muito boa. Mas durante toda a minha jogatina do Persona 3, eu me lembro que o que mais me chamava a atenção era o quanto aquele jogo era diferente de tudo que eu já tinha jogado. Ele tinha alguma coisa ali que era diferente de Legend of Zelda, que foi talvez minha primeira paixão de jogos de ação. Era diferente também sei lá, do próprio Final Fantasy, no sentido de que eu estava acostumado com jogos em que você tinha uma ambientação um pouco mais fantasiosa, um pouco mais mística, medieval, no caso de Zelda ou alguns Final Fantasy, mas não todos, mas eu nunca tinha pensado que era possível fazer um RPG contemporâneo daquele jeito, né? Que era baseado na vida real, de fato, assim, no sentido de que não era um mundo místico, um mundo fantasioso, era o nosso mundo, com pessoas relativamente normais e parecidas com você como jogador, né, sendo estudantes também, e, enfim, tendo toda aquela ambientação moderna no jogo, eu achei aquilo fantástico, né, não tinha jogado nada igual. Hoje em dia a gente já vê muitos jogos que tem uma temática parecida com isso, né, se tornou, creio que após Persona, né, mais tendência a você fazer RPGs modernos, com personagens, né, que se passam no nosso mundo contemporâneo. Mas naquela época eu achava aquilo tudo muito incrível, né? Isso em 2008, né? Antes disso eu tinha jogado também Dot Hack, né? Que é outra série que eu amo de paixão, que também foi introdução do meu amigo William, né? Outro grande amigo meu. E eu me lembro muito bem também que Dot Hack, ele tinha esses elementos contemporâneos, apesar de se passar no mundo medieval, também assim, fantasioso, né, dentro do jogo, que era o The Road, mas o Dot Hack, ele tinha também essa questão de você ter um mundo real por fora, né, com pessoas do nosso mundo contemporâneo também reagindo ali naquele universo. Então, é outra série que eu achei muito bacana. Mas o Persona, em particular, ele também tinha uma temática diferente, né, era uma história que tinha uma coisa mais pessoal. O Persona 3, pra mim, com aquele tema de você superar a morte, superar a perda, é uma coisa muito que eu nunca tinha visto em outro jogo, que normalmente você tem como tema uma coisa mais, assim, de bem contra o mal, que no Persona também existe, mas não é tão claro, é mais um conceito. Os personagens estão lutando ali pra superar perdas, pra superar o medo de perder pessoas. E assim, sem dar spoiler pra quem quer jogar agora, né, não contando muitos detalhes sobre o jogo, mas ele tem, né, como, vamos dizer, o grande inimigo do jogo, não um ser concreto, mas um conceito. Eu acho isso muito interessante. E a própria estética do jogo, né, é uma estética que eu nunca havia visto antes. Eu me lembro muito de como aquilo me chamava a atenção pra caramba, aqueles menus coloridos, né, todos no tom de azul, né, porque o jogo tem essa cor, né, como um símbolo, né, que se tornou particular também dos personas
depois do 3, né, o do 4 com o tema do amarelo, o 5 com o vermelho, e cada um representando, né, de alguma forma um sentimento. E o 3 ali, pra mim, aquele azul representa muito também a melancolia do próprio protagonista, né, que ele é um personagem um pouco mais melancólico, ainda que o jogador tinha bastante liberdade, vamos dizer assim, para escolher respostas, né, para interagir ali, para o protagonista também ter um lado mais brincalhão. Mas a gente percebe que o jogo todo tem um personagem que é um pouco mais fechado, né, um pouco mais calado, não apenas porque eles não têm diálogos, mas porque de fato tá na personalidade, no próprio design dele, a gente percebe que ele é uma pessoa mais serena, mais quieta. E tudo isso vai sendo revelado ao longo do jogo, né, quando a gente sabe um pouco mais sobre o passado do protagonista. Mas eu acho que esse tom de azul que eles escolheram, eu achei lindo, combinava muito ali com a temática do jogo. Os menus com aquele deslizamento lateral mostrando ali main menu, né? Achava tão interessante aquilo. São coisas, detalhes bobos que eu nunca havia visto nos jogos. Aquelas transições de tela quando você entrava no menu de uma loja, quando você ia ver a sua party. Persona sempre foi muito estiloso ali, desde o 3, vamos dizer, né? Mas ali o 3 foi o primeiro a trazer esse estilo pra série, né? Depois o 4 estendeu ainda mais esse estilo, o 5 então acho que não precisa nem falar, né? Todo mundo que jogou Persona 5 conhece, sabe o quanto que o jogo é conhecido também por esse estilo bonito dele, né? De fazer menus interessantes, cheios de transições, que também passou a ser uma certa tendência na indústria daqui pra frente, né? A gente vê outros jogos também se inspirando nisso. Mas o Persona 3 quando chegou era diferente de tudo. Isso sem falar a trilha sonora. A trilha sonora é fantástica, com tantas faixas vocais, era algo que eu nunca havia visto num videogame antes, né? Eu sempre achei legal quando os videogames possuíam faixas com temas vocais, né? Com canções de fato. Eu achava isso muito legal, mas era uma coisa mais rara e pontual de se ver em RPGs. Era uma abertura de jogo, era uma música que tocava num ponto determinado da história, no encerramento, numa cutscene. Mas o Persona tinha trilhas sonoras vocais durante o jogo inteiro. E, cara, que coisa... Nossa, assim, pra mim nunca tinha sido... Eu nunca fiquei tão animado com o videogame. Imagina eu lá com os meus 14 anos de idade, vendo aquele jogo cheio de cor, estilo e trilhas sonoras incríveis. Meu Deus do céu, tipo... Foi paixão à primeira vista. Persona 3 se tornou um jogo que mexeu demais comigo. Eu me lembro que eu não conseguia parar de jogar aquele jogo e... Ai, é impossível pôr em palavras o quanto que eu amo Persona 3, assim... Eu provavelmente vou fazer mais vídeos sobre Persona 3, com certeza, mas, assim, só de me lembrar do que esse jogo representou pra mim, o que ele me mostrou, né, me fez ficar apaixonado por RPG de turno, me fez, assim, ficar apaixonado, obcecado por aprender idiomas, porque eu já tinha vontade de aprender inglês, né, quando eu era mais novo, mas o Persona 3 foi aquele empurrão, porque... Cara, eu queria entender tudo que acontecia, todos os diálogos, nunca me interessei tanto por uma história e personagens e mundos como naquele game, então eu fazia de tudo pra entender aqueles diálogos, pegava dicionário físico na época, né, abria, ficava buscando, e assim, eu me lembro que em algum momento ali do jogo eu tava entendendo as coisas, e foi uma transição tão natural que é difícil até de explicar como aconteceu. Posteriormente eu fui fazer algum curso de inglês, né, alguma coisa assim, mas eu já tinha um domínio muito grande da língua. E tudo isso graças a Persona 3, Dot Hack e outros RPGs que na minha vida foram juntando, né? Naquele mesmo ano também eu conheci Tales of Symphonia, né? Foi um ano especialmente muito importante para mim como jogador, porque mais cedo naquele ano eu estava começando a jogar Dot Hack, e aí depois no meio foi Persona e Tales of, também séries maravilhosas, né? O Tales of Symphonia foi um ano em que eu conheci as séries que mais mexeram comigo, né? Fora, claro, Legend of Zelda, que é outra paixão da minha vida, que eu conheci um pouco antes, um pouco mais novo. Mas, assim, RPGs que tem uma história mais aprofundada e desenvolvida, assim, no nível de Dot Hack, Persona e Tales of, eu não tinha jogado ainda. Então, foi o que mais me motivou a querer aprender inglês e me jogar de vez, assim. Impressionante como quando a gente é mais novo, a gente tem essa facilidade, né? Hoje eu tô aqui, depois de adulto, há um tempo, tentando aprender japonês e já é mais difícil, né? Mas naquela época, criança ainda, aprendendo inglês junto com os personagens do jogo, junto com a história do jogo, é uma coisa que foi muito natural pra mim e eu praticamente me tornei fluente no idioma, jogando mais uns 3, 4 RPGs ali até os meus 16, 17 anos, eu já entendia inglês perfeitamente, então, sei lá, é uma coisa interessante demais, assim, pra mim também de lembrar, né? Eu tô especialmente muito grato em saber que Persona 3 Reload tá vindo em português agora, que também vai abrir espaço para muito mais pessoas conhecerem essa série, mas com certeza
naquela época, quando você só tinha inglês como opção, apesar de afastar muita gente de querer jogar o jogo, também fazia com quem estava muito interessado naquela história tava com a motivação a mil, assim, pra aprender inglês. Então tem seus prós e cons tudo na vida, claro, mas obviamente a localização ainda é o que a gente mais quer ver em todos os jogos. Mas digo pra todo mundo que tem vontade de jogar um jogo que talvez ainda não esteja localizado em português, que são muitos que ainda não estão, né? Não desistir de jogar esse jogo por isso, cara, porque é lindo você aprender idioma com um jogo que você gosta. Mas enfim, pra já não deixar esse vídeo ainda mais longo do que já tá, não era pra ser tão enorme assim, meu Deus, 15 minutos de vídeo. Só terminando, né, porque vou precisar fazer muitos mais vídeos pra falar sobre o quanto que eu gosto de Persona 3. Mas dizendo que esse jogo tem um lugar especial demais no meu coração e é completamente indescritível pra mim agora a sensação de estar aqui já baixando o Persona 3 Reload pra jogar, né, talvez hoje mais tarde se der. E é indescritível a sensação de saber que ele está aqui baixado, instalado, esse remake de um jogo que tantos anos na minha vida foi significativo, né? Que eu fiz, assim, tantas coisas, tantos desenhos, tantas coisas que eu ainda quero mostrar nesse canal ao longo da minha vida, dos meus 14 anos até aqui, né? Eu fiz muita coisa sobre esse jogo, fiz cosplay do protagonista em vários eventos, BGS, Anime Friends, vários lugares aí. Então, eu tenho uma vida também de pessoas que eu conheci por conta de Persona, né, nos grupos de Persona, nos grupos de cosplay, amizades que eu tenho pra vida toda por conta desse jogo, lições da minha vida que eu aprendi por conta desse jogo, meu desejo, minha paixão por videogame, música, cinema, arte, tudo cresceu muito por conta desse jogo. Então, a pessoa que eu sou hoje é moldada por Persona 3. Pra mim, ter a oportunidade de jogar o remake agora... É um remake que eu até não achava necessário, e agora alguns fãs vão querer me matar por conta disso, né? Porque, sabe que tinha muitas coisas que precisavam ser modernizadas no jogo, né? Especialmente questão do combate, gameplay. Mas eu não achava necessário no sentido de que o jogo já era perfeito pra mim. Eu amo Persona 3, sou aquele fã apaixonado que fala, cara, esse jogo é perfeito pra mim, eu não mudaria nada, sabe? E é claro que o remake tá lindo, eu tô ansiosíssimo pra jogar. Mas se não tivesse remake, é isso que eu quero dizer, se não tivesse remake, eu ainda estaria muito satisfeito com Persona 3. Eu amo demais esse jogo e... Era isso, eu queria botar esse vídeo hoje online, mesmo ele tá com pouca edição, ele tá sendo mal feito, ele tá com um som não muito bom. Cara, eu só queria botar esse vídeo hoje. Ele vai ser o primeiro vídeo do canal, depois eu com certeza quero colocar mais vídeos, quero falar mais, quero fazer vídeos mais curtos também, obviamente. Mas era isso, eu queria botar pra fora aqui o que eu queria dizer sobre Persona 3. E... tem tanta coisa, não sei nem por onde começar. É só muita emoção, né? Vou estar jogando agora a princípio pelo computador mesmo, né? Porque eu tô com o PlayStation 4 que deu problema, tô ainda pra arrumar. Ainda bem que tem o Game Pass aí pra gente poder baixar e jogar ele no primeiro dia, que eu não ia conseguir de outra forma, já que o meu videogame tá com defeito. Então, eu tô muito ansioso pra começar a jogar ele. Com certeza depois eu devo comprar a versão física, com certeza eu irei. Porque eu sou apaixonado pelo game, mas por hora eu vou desfrutar aí da forma que eu consigo. E estou muito animado, de verdade. Assim, eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, quantas chegarão até os 18 minutos dele, provavelmente muito poucas. Mas quem sabe no futuro, se esse canal dá certo, alguém tiver curiosidade de voltar para esse vídeo, ouvir ele até o final, vai saber das sensações que eu estava tendo nesse momento, assim, que é indescritível. Eu estou numa fase bem difícil da minha vida, com bastante tarefa, bastante trabalho, bastante depressão também, né, e confusão, ansiedade, medo. Mas eu acho que é justamente nessas horas que o videogame aparece para te dar uma chance, não de escapar disso, mas uma chance de respirar um pouco e talvez viver um momento um pouco diferente. Tentar te dar a sensação de ter novamente bons momentos, boas memórias, boas lembranças, né? Acho que o videogame te proporciona isso e é mais importante justamente nos momentos que você tá mal, você querer liberar um pouco dessas tensões no videogame. Então, eu amo games, eu acho que eles nos trazem coisas muito positivas pra vida, com certeza. E Persona 3 vai ser pra sempre, muito pra sempre, possivelmente o meu jogo favorito de todos os tempos. Eu tenho muitos jogos favoritos de todos os tempos, né? Tales of Symphonia, Legend of Zelda Ocarina of Time, muitos jogos favoritos de todos os tempos, mas Persona 3 com certeza é um deles e amo demais, demais. É isso, gente. Muito obrigado e nos vemos aí. Até a próxima!